Para entendermos o livro de Apocalipse ou qualquer outro livro da Bíblia, é necessário conhecer o contexto histórico e a razão pela qual este livro foi escrito. Para isso, responderemos à luz do texto 4 perguntas básicas para o entendimento dele. São elas: quem, a quem, por quê e para quê. Primeiro, quem escreveu o livro? Ao lermos Apocalipse 1, versículo 1, versículo 4, versículo 9 ou capítulo 22, versículo 8, veremos que João foi o autor do livro, possivelmente o discípulo amado de Jesus, autor do Evangelho. Em segundo lugar, a quem escreveu? Ao lermos o capítulo 1, versículo 4 e versículo 11, veremos que o livro foi escrito às 7 igrejas da Ásia Menor. Essas eram um conjunto de cidades interligadas no Império Romano que eram chamadas de Rota Postal, cuja cabeça era a cidade de Éfeso. Esta pode parecer uma pergunta tola e básica, mas com toda certeza faz toda a diferença no entendimento e aplicabilidade do livro. Ou seja, precisamos entender que primariamente este livro não foi escrito a nós, cristãos do século XXI, mas aos irmãos da Ásia Menor no final do primeiro século da era cristã, em um contexto totalmente diferente do nosso. Existe um princípio básico de interpretação bíblica, porém muito negligenciado no estudo de Apocalipse, que é: um texto não pode significar o que nunca significou. Ou seja, um texto não pode significar para nós o que nunca foi intenção original do autor. O texto tem que ter significado para os ouvintes primeiro, afinal, o livro foi escrito àquele contexto primariamente, não a nós. Mesmo sabendo que a Bíblia é um livro eterno, precisamos respeitar esse princípio de interpretação bíblica. Portanto, pense: será que João teve visões em seu contexto de objetos tecnológicos? É claro que não. Por que inferimos isso ao texto se não eram coisas comuns ao seu tempo? Alguns podem dizer que João viu profeticamente esses elementos, mas podemos contra-argumentar por que Deus mostraria algo que não existiria nos tempos de João para falar algo somente a nós? Ou seja, precisa fazer sentido no contexto original do autor, mas também a nós. Isso se aplica à marca da besta, aos gafanhotos do capítulo 9, ou qualquer outra visão do livro. Em terceiro lugar, por que João escreveu esse livro? Qual era o contexto? Ao lermos Apocalipse 1:9, veremos que o contexto que João e a igreja da época enfrentava era o de perseguição. A igreja de Cristo enfrentava uma perseguição ferrenha pelas mãos do imperador romano, Domiciano, que governou de 81 a 96 depois de Cristo. O poeta romano Estácio, no primeiro século, diz que ele era conhecido como o Senhor da Terra, aquela divindade presente. Senhor e Deus, Dominazete, Deus em latim, Salvador e Governador universal, o que pôs fim às guerras e trouxe paz, salvação segura do mundo e bendito protetor e salvador. Todos os discípulos já haviam sido martirizados, inclusive Paulo e Pedro, e só restava um discípulo vivo, e esse estava exilado na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus. Imagine como estava o coração da igreja. Eles deveriam pensar: será esse o fim da igreja de Cristo? A igreja suportará essa luta e perseguição? Deus responde em Apocalipse 17:14. O Cordeiro venceu. Venceram também os eleitos. Essa é a verdade revelada, outrora oculta, agora desvendada. Ou seja, Apocalipse não tem propósito escatológico em si, por mais que esse seja um elemento presente, mas tem um propósito encorajador e didático a uma igreja militante. O objetivo é encorajar e ensinar o cristão a como se comportar em meio às tribulações neste mundo. Portanto, estudar Apocalipse com a perspectiva correta produz esperança e não medo. Apocalipse não foi escrito para satisfazer nossas curiosidades escatológicas, mas para nos ensinar quanto à conduta e perseverança. Tertuliano, um dos pais da igreja, dizia que o sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Ou seja, a cada gota derramada de cristãos por causa da perseguição, a fé cristã mais o evangelho crescia. O evangelho de Cristo avança e jamais retrocede. A morte é o selo da vitória. É a certeza de que Satanás nem o pecado venceram, mas o cristão em Cristo venceu. O que essa convicção geraria no coração do ouvinte? Um ponto importante: você acredita que os ouvintes queriam saber sobre pré, pós ou amilenismo? Como se daria a volta de Jesus? Não, o hoje do ouvinte era muito mais doloroso e irreal. Por isso, um estudo escatológico não é o objetivo primário do autor. Por fim, para que o autor escreveu o livro? Para fortalecer a igreja com a máxima de que Cristo venceu e a igreja também, independente das perseguições ou de quem esteja no trono deste mundo. Nada anula a verdade de que Cristo está no trono celestial, governando absolutamente todas as coisas e nada foge ao seu controle. Quem governa o mundo não é Domiciano ou qualquer força humana, mas Cristo. Esses são os 4 pilares importantes na interpretação de Apocalipse. Se você curtiu e aprendeu um pouquinho mais sobre o livro de Apocalipse, não esquece de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal.